balanço sobre o uso dos grampos telefônicos pelas promotorias do Ministério Público foi apresentado no plenário do Conselho Nacional da instituição. E a conclusão final do relatório é que o MP precisa ter um controle maior sobre o acesso a sistemas de interceptações telefônicas. As regras das interceptações telefônicas estão listadas na Lei 9.296 de 1996. É um instrumento usado nas investigações para buscar provas diante da suspeita de um crime. A gravação de uma conversa telefônica pode ser solicitada por um juiz, pela polícia ou por um integrante do Ministério Público, mas só a Justiça pode autorizar. A interceptação telefônica por ordem judicial só pode ser decretada em processos penais. Não pode em processo civil, não pode em processo trabalhista, em procedimentos administrativos, só na esfera processual penal. Feito o pedido, o juiz tem 24 horas para decidir. E se aceitar a solicitação, a interceptação é executada, o que requer o uso de um sistema específico de monitoramento. Uma vez decretada essa interceptação telefônica, cabe ao corpo técnico da polícia promover essa quebra do sigilo telefônico. Então, hoje o que nós temos é essa concentração de atuação executiva das quebras do sigilo telefônico na polícia. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, ou às vezes Polícia Militar. Pela primeira vez, o Conselho Nacional do Ministério Público realizou um balanço sobre o uso de grampos pelas promotorias. O relatório mostra das 30 unidades da instituição que dispõem ou têm acesso ao sistema de monitoramento, 18 recorrem às polícias civil ou militar para realizar a operação. O documento foi levado ao plenário pelo conselheiro Fabiano Silveira, que fez recomendações. Não havia normas formalizadas de segurança e sigilo. Então, o Conselho Nacional recomendará que essas unidades promovam a edição desses regulamentos próprios sobre segurança, seleção das pessoas que realizam as operações, rotinas de segurança em relação ao ambiente onde essas interceptações são realizadas. De acordo com o conselheiro, o resultado do relatório deve ser visto como uma das prioridades na instituição. São problemas que devem entrar na ordem do dia da instituição, que a instituição deve refletir prioritariamente sobre problemas dessa natureza, que é aperfeiçoar, capacitar-se para essa importante atividade. Você sabe quando uma escuta telefônica pode ser feita? Para responder a essa e às outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Lindon John Bezerra, professor de Direito Penal lá do Maranhão, está aqui em Brasília. Obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Doutor, vamos explicar primeiro. Escuta telefônica, interceptação e gravação, tudo isso é a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa. Interceptação telefônica é o gênero, e que tem ela em sentido estrito, que é quando justamente um terceiro vai verificar a conversa de outras duas pessoas que não sabem que estão sendo ouvidas. A gravação telefônica é quando um dos interlocutores sabe e faz a gravação. E a escuta telefônica é quando há um terceiro que faz a gravação, só que um dos interlocutores também está sabendo que aquilo está acontecendo. Então, isso é a escuta telefônica. Então, geralmente, em operações policiais, quando há uma autorização judicial, usa-se mais a escuta telefônica, que é justamente aquela pessoa sabe que está sendo ou vai ser ouvida e tenta colher provas relacionadas àquele crime que está sendo investigado. E quando que uma escuta telefônica pode ser feita? Bem, ela deve ter sempre uma autorização judicial e somente só quando houver processo criminal. Ou seja, não é possível, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nem interceptação, nem escuta, nem das vertentes para âmbito de outros direitos. Por exemplo, o processo civil, por exemplo, questão de família, direito de família, jamais poderá ser utilizada. A única ressalva que a própria legislação nos traz é que é só para o processo criminal. E a gente vê que nesses processos criminais, nós falamos popularmente, não sei nem se está certo, grampo telefônico, eles acabam elucidando muitos casos, eles são preponderantes para que a polícia consiga chegar a uma investigação completa. Claro. Observem bem que a legislação ela traz um rito bem definido para a interceptação telefônica.
Não é? Justamente por isso, porque nenhum dos interlocutores está sabendo que está sendo monitorado. Então, há que ser precedido por uma autorização judicial. Precisa um magistrado determinar, a autorizar aquele tipo de escuta, de interceptação. Agora, a escuta também precisa desta autorização. O que se há uma certa flexibilidade na jurisprudência é com relação à gravação. Porque a gravação, uma das pessoas que está diretamente envolvida na conversa é quem está gravando, é quem está sabendo. Não tem um terceiro como nas outras duas modalidades. A gente ouve falar muito de conversas, escutas ilegais. Próprio aqui no Supremo Direto chega algum processo tratando disso. Vamos imaginar que um suspeito que está sendo investigado, ele está sendo ouvido de maneira irregular. Porém, nessa gravação, mostra que ele tem envolvimento num suposto crime. Por mais que essa escuta seja ilegal, ela tem validade? Bem, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem que ter certas condições para se colher provas. E uma dessas condições é justamente que as provas sejam lícitas. No caso de uma colheita de prova ilícita, infelizmente, esta prova não poderá ser utilizada no processo penal. Por mais que prove uma irregularidade. Exatamente, porque são condições processuais. A própria Constituição Federal prevê uma ordem procedimental para que se colha provas. Então, se assim não fosse, nós estaríamos num estado de insegurança jurídica. Esses requisitos devem ser observados pela autoridade que está investigando. Então, a autoridade investigativa, seja a polícia, seja o Ministério Público, deve se cercar de todos os meios necessários, cautelares, para que esta prova futuramente não venha a ser considerada ilícita e assim não poder ser utilizada. Tudo dentro da lei, né, doutor? Exatamente. Obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui a Brasília. Eu que agradeço.